Desta vez, o mundo vive um antropoceno, aquilo que é a própria ameaça do ser humano contra si próprio. O ser humano está extinguindo a espécie humana da Terra. Segundo os estudiosos climáticos, o momento mais crítico será entre 2025 e 2027, onde viveremos os 50 graus, comparados à Índia e à África, que já até ultrapassaram este limite. Com isso, a gente chega a uma conclusão: ou nós mudamos os nossos atos, ou vamos todos pagar um preço altíssimo, que chega ao desaparecimento de nossa espécie humana. Os governos têm que mudar o seu modo de produção. Isso os torna negacionistas. Infelizmente, parece que só depois de um grande desastre é que iremos tomar consciência e providências sérias em relação a essa ebulição climática. Chegou a hora de nós termos uma ecologia mental, onde pensamos em todos, ou todos vamos sofrer esta grande consequência. Como diz o Papa Francisco, desta vez não temos a Arca de Noé. A arca são as nossas atitudes em prol da conservação desse ecossistema. Que a crise climática está acontecendo e que as consequências dos eventos extremos que estão cada vez mais frequentes já estão chegando nas nossas vidas e principalmente na vida das pessoas mais vulnerabilizadas, isso a gente já sabe. A situação agora é como a gente consegue enfrentar esses problemas da melhor forma. A gente precisa de governo, de sociedade civil, das organizações muito mobilizada para a gente conseguir, da melhor forma, enfrentar esses problemas e conseguir se adaptar e ainda mitigar o que for possível. Agora a gente já está falando de uma ação que ela precisa ser urgente e agora. A gente está falando de políticas que precisam ser implementadas e que precisam levar em consideração, sobretudo, a vida das pessoas mais vulnerabilizadas e que estão em espaços aonde serão mais atingidos por eventos extremos. Essas pessoas são as que menos contribuíram para a crise que a gente tem hoje e que são as que mais sofrem com os eventos e com as consequências dos efeitos da mudança do clima. A gente está falando de uma ação que ela precisa ser urgente, precisa ser justa e levar em consideração o que essas pessoas têm enquanto demanda, o que os povos indígenas têm a dizer, o que a população negra tem a dizer, a população periférica, ribeirinha, extrativista, todas as populações que de alguma forma estão sendo mais atingidas e que já estão de alguma forma implementando também maneiras de adaptação e de enfrentar isso dentro dos seus territórios, precisam ser levadas em consideração quando a gente constrói uma política pensando em enfrentar a mudança do clima com resiliência, com responsabilidade, levando em consideração muitos aspectos e principalmente no Brasil a gente não pode deixar de incluir os aspectos de raça, de classe social e de territorialidade. A gente é um país gigante com muitas especificidades e que a gente precisa estar cada vez mais responsáveis com o plano, com políticas, com ações que pensem em adaptar, em a gente se adaptar a todas essas problemáticas que a gente vai enfrentar e que serão cada vez mais frequentes, mas como a gente consegue enfrentar isso com responsabilidade, como a gente consegue levar as soluções, principalmente para as pessoas que mais precisam das soluções. A gente precisa construir uma política que ela seja feita para todos, principalmente para os mais vulnerabilizados. A gente precisa ter o olhar dessas pessoas dentro dessa construção. E a gente está falando de uma luta que é para agora, não é para depois. Então, estar participando desses espaços de tomada de decisão, a gente incidir diretamente na política, diretamente nos espaços de tomada de decisão, tanto a nível local, regional, nacional e internacional, é de extrema importância para que a gente consiga ainda pensar em um futuro, um presente futuro que seja saudável e que a gente consiga sobreviver na Terra. As atitudes começam pelo micro, pelo território, pelas moradias, onde a gente separa o lixo reciclável e orgânico, planta árvores, cuida dos rios, dos riachos, dos igarapés. Outra linha imediata é a educação, onde a gente conscientiza e educa as crianças a terem essa sensibilidade para com a casa comum. Pensar em alternativas de adaptação perpassa pelo cuidado, pelo respeito aos diversos territórios e a tudo e todos que nele existem e resistem, começando por onde estamos inseridos. Precisamos pensar a conservação do maior reservatório de água doce do mundo, no cuidado da nossa fauna e também na manutenção da vida das pessoas.
principalmente aquelas a quem é dada menos atenção. Por isso lutamos pela conservação da Amazônia, pois já temos um exemplo famoso, que é o deserto do Saara, onde a ciência e a história nos contam que era uma grande floresta. Por isso, não podemos deixar que a Amazônia vire um deserto. Diante de toda essa ebulição climática, eu falo o que o velho Marx falou: todo problema tem uma solução.